6 graus a temperatura aqui em Veranópolis, seguimos com chuva aqui na área central da cidade nesta quarta-feira. E agora, Alessandra, nós teremos o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. Já temos a convidada aqui no nosso estúdio. Isso aí, Dani. Nosso Saúde e Bem-Estar, como mencionado, estará com a pediatra Melanie Mazzarolo Rigo sobre os casos de mão, pé e boca, né? Afinal, falamos também aqui no off, né? Casos que aconteceram nas últimas semanas, até a gente pode citar num período, né, do último mês, frequentes. Recebemos vários relatos de ouvintes e trouxemos então a doutora Melanie para falar um pouco sobre isso. Primeiramente, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, então. Obrigado pelo convite para falar sobre essa doença aí tão predominante no nosso município no último mês, digamos assim, né? Então, a mão pé boca é uma doença, né, mais prevalente na infância. Adultos podem pegar também eventualmente, mas ela é uma doença mais da infância. E tem como sintomas, na verdade, começa com um pouquinho de febre, às vezes pode ser febre alta ou não, e evolui em 24, 48 horas com lesões, né, que a gente chama de aftas, lesões orais, ali aftas na gargantinha, lesões ao redor da boca, periorais, então, ulceradinhas, assim, também bolhosinhas, e depois lesões também nas mãos, nos pés, pode aparecer nas nádegas também, nas perninhas, no corpinho e tal, né? É uma doença bem contagiosa. Por isso eu acho que a gente, né, viu tantos casos, assim, começava uma criança numa turminha lá na creche, na escola, e depois iam várias lá, de leva, assim, né, nas turmas. E como que funciona, por exemplo, essa transmissão, né? Ela acontece propriamente ali no ambiente escolar. Isso aí. Então, a transmissão, na verdade, a criança já está transmitindo enquanto está um pouquinho num período de incubação, que pode demorar de 1 até 7 dias até, né, aparecerem os sintomas, digamos assim, esse período de incubação. E aí, a transmissão se dá via fecal oral, que a gente chama, pelo contato, então, direto com alguém doente, digamos assim, e também pelas fezes. Mesmo depois do quadro resolvido, digamos assim, passou uma semana, as lesões melhoraram, a pessoa ainda fica eliminando nas fezes o vírus por 3 até 4 semanas. Esse vírus, ele é o mais comum, né, de causar esse quadro completo do mão-pé-boca, ele se chama Coxsackie, tá? E ele é da família dos enterovírus. Então, é um vírus que se dissemina muito rápido, dessa maneira que eu falei, com uma transmissão muito rápida, infelizmente. E, né, a gente tem que ter os cuidados, assim, com o bloqueio, digamos, se tem uma criança doente, claro, né, já teve talvez um pouco contato prévio, mas mesmo assim, né, evitar de voltar para a escola, essa criança precisa ficar afastada uns dias, né, uma semana, pelo menos aí, do convívio com os outros. E tem alguma faixa etária mais específica, assim, crianças menores, no caso? Sim, normalmente abaixo de 5 anos é mais comum, né? As maiores, elas costumam não pegar e adultos também não, mas pode eventualmente pegar. Ela é uma doença mais de crianças pequenas, digamos assim. É um vírus que normalmente a gente não ganha imunidade para sempre para ele. Então, a gente pode voltar a pegar. E essa família dos enterovírus, né? Apesar do Coxsackie, esse tipo, dar essas lesões completas, esses enterovírus podem também dar outros quadros semelhantes, mas não completos. Por exemplo, só aftas na garganta, sem as lesões de pele, que a gente chama de herpangina, tá? Então, pode dar sim, pode dar algumas lesões no corpo também. E a gente pode pegar a vir a ter novamente no futuro. E esse tratamento, em questão de tempo, a gente já teve essa ideia que seria em torno de 1 semana para a criança poder, né, voltar ao seu convívio, enfim, voltar a estar bem. Mas como funciona esse tratamento para o pai, né, que já a gente sempre se assusta, principalmente quando são crianças menores, né, sempre tem essa preocupação muito grande com o tratamento. Como que funciona? Isso, então não existe um tratamento específico porque é um vírus, né? Diferente de um quadro por uma bactéria que você precisa de um antibiótico específico, por exemplo. Então a gente chama que é um tratamento sintomático. Em função das crianças terem normalmente aftas na garganta, isso é muito dolorido e normalmente elas diminuem bastante a ingesta, né, alimentar e hídrica. Então a gente precisa, né, se a criança não aceita tanta comida, a gente precisa oferecer bastante líquidos para essa criança não desidratar, que essa é uma preocupação grande que a gente tem, né? E normalmente eles aceitam mais o que for
Então, líquidos, pastosos e coisas mais para frias. Evitar os quentes, evitar os cítricos, evitar as comidas, né, muito pedaçudas, digamos assim, né? Então, vai bem ali, dependendo da idade da criança, né? Vai bem uma água, vai bem, né, um suco, vai bem um iogurte, né? Então, a gente tentar manter aquela criança hidratada e alimentada, uma batida, com coisas que dão um pouquinho de sustância também, digamos assim, né? Mas tem que manter ela hidratada. E aí, a gente vai usar analgésico, né? Remedinho para dor, para febre, nas lesões ali, o que ajuda muito nas lesões, digamos, das mãos, dos pés, do corpinho, dá um pouco de coceira e desconforto aquilo ali. A gente pode fazer um banho a gente chama de água de aveia. Então, pegar a aveia em flocos, diluir em aguinha morninha, assim, né? E colocar a criança lá dentro. E aí pega aquela aguinha e espalha pelo corpinho, e isso ajuda bastante na coceira e no desconforto também. Boas orientações. Acho que essas são as principais dúvidas, né, que se tem sobre a doença mão-pé-boca. Como nós falamos no começo da entrevista aqui com a doutora, principalmente aí de agosto para cá, foram muitos casos, principalmente nas creches, né, nas Exato. escolas de educação infantil. Turminhas, assim, muitos alunos da mesma turma acabaram precisando se cuidar em Às relação, vezes, né? turmas inteiras, vou te interromper aqui, né? Porque foi um contínuo, né? Num dia aí lá 2, 3 dias já aparece mais outra leva, né? Outra turminha e vai indo. Então, ficamos com essas importantes orientações. E a doutora Melanie trabalha na pediatria, e quando a gente fala em pediatria, você vai nos explicar melhor, doutora, mas sempre são normalmente esses períodos de alguns vírus, de algumas situações que vão acontecendo e vão afetando aí muitas crianças, seja na educação infantil, até mesmo, né, crianças maiores também. Isso, então a gente teve esse quadro de mão, pé, boca, né, agora, que é um vírus, normalmente o Cosac é um vírus de primavera, que a gente diz, né? E assim como no auge do inverno a gente tem muitos vírus respiratórios, a gente passou pelo mão, pé, boca e agora a gente já está começando com alguns quadros de gastroenterite também, tá? Que são aqueles quadros que dão febre, um pouco de febre, vômito e diarreia também, né? Então fica aí um alerta para os pais, né, também, de cuidar, né, dar uma atenção a mais para isso. Então, se a criança começar com um pouquinho de febre, vômito, né, diarreia, o importante mesmo é hidratar bastante a criança. Pode conversar com seu pediatra para usar alguma medicação, né, para o enjoo, para o vômito, mas a hidratação ela é fundamental. Então, água, chá, aquele sorinho de reidratação oral que a gente pode, né, pegar na farmácia ou ali no posto de saúde, ou mesmo fazer em casa o soro caseiro, né, com uma orientação boa. Ele é fundamental para manter a criança hidratada. Então a gente já deixa, né, essa dica para os pais, porque não adianta. São muitas crianças convivendo juntas e esses vírus acabam se espalhando. Se disseminando, exato. E outra dica, assim, que eu gostaria de lembrar, os pais pedem muito o que fazer para melhorar a imunidade da criança, então, para não pegar todas essas coisas. O contato, claro, nesses ambientes de maior convívio, né, em que as crianças estão em contato fechado, digamos assim, claro que ele é propício para disseminação. Mas sempre lembrando que uma alimentação saudável, e o que é alimentação saudável, né, gente? A gente fala assim, tem que comer frutas e legumes. Gente, é sim, mas comer comida de verdade. Então, comer arroz, comer feijão, comer massa, comer carne, as frutas, os legumes, sim. Comer comida, né, de verdade. E também brincar na natureza. Agora, o clima já está começando a melhorar um pouco, digamos, né? Não é mais aquele friozão. Então, o sol se abre, né? A gente tem um clima melhor. Levem as crianças para brincar na natureza, nos parques. Deixem eles colocarem o pé no chão, na terra, na grama. Isso melhora muito a imunidade, fortalece a criança para que não fique tão doente. Olha só, né? É um pensamento que muitas vezes a gente escuta orientações diferentes, seja de quem é mais antigo ou de algumas culturas, né? A Ali também pode complementar. Isso aí, eu lembro. Agora, enquanto a doutora falava, eu lembro da minha avó falando: não deixa sair! Né? Não fica de pé descalço, Exato. né? E eu acho que as crianças estão muito fechadas mesmo, né? Não sei se vocês lembram, a nossa infância era na rua, né? Brincando Exato. e tal. Claro que hoje a gente não consegue ficar tanto na rua, entre aspas, como a gente ficava uma vez, né? Mas esse contato com a natureza, com o parque, pisar na grama, mexer com a terra, brincar com a terra, com as folhas, né? Ir na natureza, olhar o ambiente. Isso é muito importante, isso fortalece muito a parte imunológica,
qualidade de vida, a parte mental, inclusive, das crianças, né? Então, tirar um pouco das telas, né? E fortalecer essa outra parte que também evita que as crianças fiquem doentes. Olha só que dica importante, esse contato com a natureza, ele acaba mostrando e fazendo a diferença, inclusive na imunidade, né? Exatamente, exatamente. Então, vamos aproveitar, né, agora primavera, verão e levar as crianças para brincar. Dicas, então, da pediatra Melanie Mazzarolo Rigo. A gente agradece muito a tua presença. Sempre bom conversar contigo. Um Ótimo. excelente trabalho. Muito obrigada pelo convite. Agradeço o pessoal ali da Secretaria de Saúde do município que me oportunizou, né, para estar aqui. E é sempre bom conversar com vocês e tirar essas dúvidas. Estou à disposição quando precisarem. Obrigada. Muito obrigada, doutora Melanie. E o Saúde e Bem-Estar, em nome da Vivere Clínica de Oncologia, atende a convênios junto ao Hospital São João Batista. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Maria Angular Dauas, médica oftalmologista, atende crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário. E médica Jaima Ferrer Puentes, Clínica Geral, atendimento no Prédio Verde, ao lado do hospital. Agora 10h24, 16 graus, nós vamos para o intervalo e já voltamos.